Então, você que nos assiste em nossas redes sociais agora, nós estamos aqui no Templo Monte Tabor, sou o pastor Emerson Roberto, e nós estamos aqui na série de mensagem Líderes do Grupo Missionário. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, nós vamos ler agora na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Hoje nós vamos falar sobre o preço de ser um líder. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Então, nós vamos aqui para a apostila, página de número 45. Pode colocar a nossa projeção. Nós vamos falar, é um antes, o slide número 31, que vai falar sobre o preço de ser um líder. Ok. Então diz assim, a verdadeira liderança sempre exige um alto preço do líder. Se você vai estar na frente de um trabalho, não pense que o negócio vai ser fácil. Quanto mais eficaz a liderança, maior o preço a ser pago. Quanto mais você quiser fazer com excelência, mais você vai sofrer os danos para isso. Se você aceitou o desafio de ser líder para impactar sua geração, deve se preparar para aceitar e enfrentar o custo que vem com a responsabilidade da liderança. Então, existe um livro que é chamado O Preço do Discipulado, do Jonas Madureira. Já até mostrei aqui para vocês a foto. E nesse livro, ele usa aquela passagem de Lucas, capítulo 14, versículo de número 25. Vamos colocar isso só para me dar uma palhinha aqui do livro, para você que ainda não leu essa literatura, que ele vai falar sobre aqueles que querem seguir a Jesus. Porque nesse livro, Lucas, capítulo 14, versículo de número 25, nesse livro, ele fala sobre a palavra discipulado de duas maneiras, que aqui no português a gente tem uma palavra para tudo, né? Nas outras línguas, eles diferenciam essas coisas. Por exemplo, no grego, a palavra amor se escreve de 4 formas. Nós temos o amor ágape, nós temos o amor filéu, nós temos o amor estorge, nós temos o amor eros. Cada um tem um significado diferente. O amor eros é o amor sexual carnal, o amor estorge é o amor de namorado, o amor filéu é o amor fraternal, e o amor ágape é o amor que só o Deus Pai tem pela nossa vida. Então, quando ele fala disso, no alemão, tem 2 palavras, uma para quem vai ser discípulo de Jesus e uma para quem vai fazer discípulo para Jesus. Aqui a gente usa a palavra para os dois. Então, claro que cada um está interligado com o outro. Mas ele fala assim mesmo, versículo 26. Olha, diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O Jonas Madureira vai trabalhar na questão de você ser um discípulo de Jesus e de você fazer um discípulo de Jesus. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então você já começa a ver que existe um preço para seguir Jesus. Jesus não falou que isso é uma linha reta e uma coisa fácil. Existe um preço para você ser discípulo de Jesus. Vamos só ler o versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, e não se assenta primeiro, faz as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? Então, você vai começar o empreendimento, antes de você fazer, você vai verificar se você tem condição de começar e condição de terminar. Porque olha o que ele fala no versículo 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escandalizar dele. 30. Ou escarnecer. Dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000?
32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí, quando você usa essas palavras, aí já fica mais complicado, mais difícil. Não é fácil ser um seguidor de Jesus como Jesus. A gente não negocia princípios e valores no reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então, o preço de um líder, Jonas Madureira, nesse livro, O Custo do Discipulado, ele coloca bem colocado a situação de você tanto ser um seguidor de Jesus, quanto você fazer um seguidor para Jesus. Você vai criar um espelho de você. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, você não vai fazer o seu discípulo, você vai fazer um discípulo para Cristo. Então, antes de você fazer um discípulo para Cristo, primeiro você tem que ser um discípulo dele. Você tem que copiar o que Jesus fazia. E é muito aí que começa as dificuldades. E nós já falamos aqui sobre a questão do Francis Chan, que fala que se você não tem um relacionamento profundo com Deus, é melhor não ter dois de você dentro da igreja. Porque quando você não tem o que transmitir para as pessoas, você acaba se duplicando. Aí se é fofoqueiro, são dois fofoqueiros. Se é mentiroso, são dois mentirosos. Se é brigão, vão ser dois brigões na igreja. E daí para frente. Quem entendeu, diga amém. Então você sabe que para se tornar um líder, as pessoas gostam de estar na liderança, irmão, mas não querem pagar o preço. Então nós vamos ver aqui, a partir daí, o desafio que um verdadeiro líder tem de suportar. Pode passar o slide. E aí nós temos aí, primeiro, o sacrifício pessoal. Existe um sacrifício pessoal. Eu li aqui a carta de Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, versículo 6, versículo 7, mas se a gente verificar aqui um versículo antes, por exemplo, o 6, olha, capítulo 4, eu li o versículo 7, o versículo 6, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabe que está para morrer, sabe que servir a Cristo tem um sacrifício pessoal. Mas eu quero ler com você essa referência que ele deixa na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Enquanto você procura, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, aqui na nossa projeção diz assim mesmo: o verdadeiro líder estão dispostos a dar a sua vida por objetivos que são maiores que seu próprio bem-estar. Ou seja, o reino de Deus está acima de qualquer coisa. Deus está acima de qualquer coisa na sua vida. Aí diz assim, são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. Faz a conta aí, irmão. 5 vezes 4, 200 açoites. Ele tira só um, dá 199, irmão. Não sei se você conseguiria passar, pelo menos, pegar uma quarentena de açoite. Versículo 25. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. 26. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Preste atenção. Paulo tem uma responsabilidade muito grande, mas existe um sacrifício pessoal que você precisa fazer quando você quer se tornar um líder na presença do Senhor. Aí você viu aí tudo que ele passou. Aí ontem, quem esteve aqui no culto de segunda-feira? O pastor pregou sobre esta frase célebre de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que você pode, irmão? Você viu aí o que o líder passa para estar numa liderança? Líder, irmão, não é bibelô, não é enfeite, não é posição, irmão.
é querer ver o reino implantado na vida das pessoas, dentro das casas, dentro das famílias, e é capaz de passar o que for necessário para que o projeto de Deus possa acontecer na face desta terra. É uma responsabilidade muito grande. Esse versículo que está aí na projeção, de Mateus 10, 39, o Senhor está dizendo que aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse verdadeiramente achará. Então, volte para a nossa projeção. Você jamais terá um grande trabalho na igreja se não estiver disposto a pagar o preço pela conquista, respeitando a ordem: Deus, família, trabalho e igreja. Aí uma vez eu fui ensinar para o irmão, eu pensei que era Deus, Deus, família e igreja. Eu falei, não, irmão, você pode largar o seu trabalho? Se você largar o seu trabalho, você vai ver do quê? A igreja também vive de dízimos e ofertas, irmão. Se você não trabalhar, a gente não consegue fazer o reino crescer. Então, primeiro é Deus acima de todas as coisas, depois a sua primeira igreja é a sua família, depois, em terceiro lugar, vem o seu trabalho, porque você precisa se dedicar, e por último vem a igreja. A igreja, eu quero que você entenda, eu já ensinei isso aqui várias vezes, eu vou repetir. Isso que você faz aqui não é o seu relacionamento com Deus. Isso aqui é o seu serviço para Deus. Eu sou um pastor e o que eu faço aqui não é o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus eu tenho no meu particular, quando eu estou sozinho, na minha casa, no meu quarto, com a minha família, irmãos. Aqui é o meu serviço para Deus. Não confunda um serviço com a sua vida com Deus. Então, você que tem um ministério, você que é líder de um pequeno grupo, você que é líder de um departamento, isso não é a sua vida com Deus, é seu serviço para Deus. Você que canta, você que rege, você que toca, tudo isso que você faz é um serviço para Deus. E às vezes as pessoas confundem isso com a sua vida com Deus. Aí só ora quando a igreja ora, só lê a Bíblia quando vem para a igreja, só escuta a palavra quando está aqui dentro, fora daqui não tem vida nenhuma com Deus. Como é que você vai ser líder? Como é que você vai criar um discípulo igual esse que você é? Então, nós precisamos sair dessa curva, irmão. Essa não pode ser a nossa realidade. Por isso, primeiro é Deus, família, trabalho. E por último é a igreja, porque esse é só o seu serviço que você presta para Deus. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Então, eu já contei a história aqui de Marta e Maria. Deus em pessoa entra na casa de Lázaro, aí a Marta corre para a cozinha. E aí a Maria vai para os pés de Jesus. E a Marta fica braba. Olha, Senhor, tu não vai dizer para ela que venha me ajudar, porque eu estou sozinho aqui para te servir, tanta gente aí, Jesus, 12 discípulos, um monte de mulher que seguia Jesus, pensa num monte de gente para comer, né, irmão? E aí a Marta preocupada em fazer um serviço para Deus, e a Maria estava preocupada em ter um relacionamento com Deus. Com o que é que você está preocupado, irmão? Porque quando você tem uma vida com Deus, tudo o que você faz é direcionado por Ele. Você não erra, você não dá passo em falso, irmão. Você não conduz o povo para o lugar errado. Nós estamos sempre na direção do Senhor. Nós vamos crescer aqui na cidade de Coraci, no ganhar, no discipular, no enviar, porque nós estamos recebendo isso devido à nossa vida que nós temos com Ele. Ele que está nos impulsionando para isso. Nós estamos fazendo propaganda de crescer a igreja, irmão, de aumentar número. Eu não estou preocupado com esse negócio, eu estou preocupado com as vidas, com as almas, que arde no coração de Deus, arde no meu também, porque eu tenho comunhão e intimidade com Ele. Então, Jesus disse, olha, a Maria escolheu a melhor parte. Quem escolheu a melhor parte aqui? Levante essa mão. Jesus disse que isso não lhe será tirado, irmão. Quem escolhe ter uma vida com Deus, jamais, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura vai separar você desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Então, há um sacrifício pessoal, e esse sacrifício pessoal começa na sua própria vida, renunciando um monte de coisa pessoal com Deus. Aí o Senhor que fala para você quando você ora, fala assim, olha, eu não quero mais isso na sua vida, eu não me agrado mais disso na sua vida, eu não quero que você vista isso, eu não quero que você faça isso. É Deus, é o Espírito Santo falando com você. Não precisa ouvir doutrina da igreja dizendo que pode isso, que não pode. É o Espírito Santo que te incomoda quando está sozinho na tua casa, quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, o Espírito Santo fala para você, eu não gostei disso que você fez. Ele manda dizer, você tem que pedir perdão para aquela pessoa. E aí, irmão, você, contra os aguilhões de Deus, você não consegue resistir. Paulo tentou resistir aos aguilhões, sabe aquela vara que tem aquele negócio
põe tudo que cutuca o boi para ele andar. Pois é, ele disse, Paulo, você não pode calcitrar contra os aguilhões celestiais. Irmão, você não sabe, isso é só uma cutucada. Jeová sabe trabalhar na massa, no barro. Você não vai conseguir resistir com ele nesse negócio. Eu lutei, irmão, para mim não ser pastor aqui. Você sabe que eu não estou aqui porque eu quero, irmão. Eu não sonhei um dia, vou ser pastor na minha vida. Não, irmão, eu queria ser engenheiro, cientista, eu queria ser da NASA. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas o Senhor disse, tu vai ser pastor, tem um projeto maior na tua vida. Eu larguei todos os meus sonhos para viver o sonho de Deus hoje na minha vida. E eu não sabia que isso ia me deixar mais feliz do que eu era, irmão. Eu não sabia, demorei a acordar. Mas o aguilhão de Deus foi lá e me cutucou, irmão. Quase que eu morro dessas cutucadas do aguilhão celestial, mas Deus teve misericórdia da minha vida, mas ele não fazia isso porque ele queria o meu mal, ele queria meu bem, ele queria me conduzir para o caminho certo. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que está assistindo essa aula sobre a liderança, Deus quer te conduzir para o caminho certo, para a coisa certa, para que o reino dele cresça e você seja abençoado com isso. Só que o líder também vai ser rejeitado, irmão. Quem aqui já está liderando alguma coisa? Levante sua mão, qualquer coisa que você esteja liderando. Primeira coisa que você vai aprender, irmão, que você não é queridinho não, irmão. Muita gente vai falar mal de ti. Pensa, irmão, na rejeição que você vai ter. E se você não tiver equilíbrio emocional, até se desvia. Aí, olha só, lutou a vida toda na igreja, preste atenção no que eu estou falando, eu tenho 36 anos no evangelho, irmão, lutou a vida toda e chegou na liderança para se desviar. Não, irmão, você chegou na liderança para ajudar outras pessoas a entrar no reino de Deus, para conduzir outras pessoas ao caminho da salvação, não para se perder, irmão. Então vamos ler aqui, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, agora vamos ler o versículo de 10 a 16, nós estamos aí, dentro desse versículo aí, quase fazendo aqui uma exposição desses versículos. Então, olha só, agora o 10 diz assim, porque Demas me desamparou, presta atenção, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, e Tito para Dalmácia. Versículo de número 11, só Lucas está comigo, toma Marco e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 12, também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. E versículo 16, para encerrar. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Então, vai haver rejeição de tudo quanto é jeito, vai haver rejeição de várias pessoas, preste bem atenção, as pessoas vão até muitas vezes ter vergonha de você, no capítulo 4, no versículo 8, que ele fala que até Timóteo parece que teve vergonha do apóstolo Paulo. Vamos colocar aí, o 4:8. Não, esse aí é o da justiça, não é o 8. Veja aí para mim qual é a minha esposa, por favor. Ele fala que até Timóteo teve vergonha dele. Aí olha só, ele fala aqui na rejeição, não é esse daí. Se você quiser, volte para a projeção, se você quiser aceitar o chamado para ser líder, deve estar preparado para ser rejeitado e incompreendido por alguns. Coloque aí 1 Timóteo 1:8. É o 8, mas não é o 4, é do capítulo 1. Então, eu vou ler aqui, eu vou repetir, ó. Se você quiser aceitar o chamado para ser líder, deve estar preparado para ser rejeitado e incompreendido por alguns. É 2 Timóteo, não é isso? Você colocou primeiro, é 2. Exemplos, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, que nós estamos aqui dando o exemplo para vocês. O versículo que eu quero está em 2 Timóteo 1:8, fala assim, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo está dizendo que até o seu discípulo Timóteo, que é um pastor na fé, que ele ensinou, está com vergonha dele agora. A rejeição é tão grande que as pessoas falam, tem até vergonha de ficar perto
desse homem. Então, para você ver como é a vida de um líder. Rejeição nem sempre significa que você está errada, mas indica, sim, que você está desafiando outros a mudar, principalmente a mentalidade. Quando você leva alguém à mudança de mentalidade, as pessoas vão dizer, não, eu não concordo com isso. Aí vão rejeitar você de tudo quanto é jeito. Mas eu já ensinei aqui para vocês a máxima da liderança. Que se você estiver numa liderança, por mais que você seja o pior líder que já apareceu, 30% daqueles liderados vão amar você, vão morrer por você. Olha aí esses homens, o Hitler, o Mussolini, esse pessoal aí, tinha adeptos que não era fácil, irmão. Agora, se você é o melhor líder que já apareceu nessa liderança, se prepare, porque ainda assim 30% dos seus liderados vão odiar você, vão rejeitar você, vão falar mal de você, às vezes até mesmo diante do seu rosto. Aí você não pode largar a liderança por causa dessas pessoas. Então, eu quero mostrar aqui para você o preço de ser um líder. Então, a pessoa bate na tua costinha, te dá o tapinha, dá a volta, já está falando mal de ti, viu, irmão? É assim que funciona. Terceiro, a crítica. Coloque aí, por favor. Ó, a crítica é o maior teste de maturidade de um líder. Se você estiver pronto para a crítica, estará pronto para ser um líder. Se você não estiver pronto para ser criticado, então é melhor não fazer nada. Porque tudo que você fizer, alguém vai dizer para você que não está certo, que ele faria melhor, que o bom seria desse jeito. Pode prestar atenção. Quem assiste aqui futebol? Levanta a mão. Só quem assiste. Eu sei que tem muita gente que assiste aí na hora, que é crente aqui, não assiste o jogo. Aí torce pelo Remo, torce pelo Paysandu, esses times, tudo aí que não dá futuro nenhum. Ainda tem uns que não pode nem falar no nome do time, né, irmão? Então, aí chega lá e fala assim, se eu tivesse lá, eu não perdia esse gol, eu não chutava a bola desse jeito, eu não fazia não sei o quê. Quem já viu falando isso lá na hora do jogo? Um monte de técnico, um monte de especialista, né, irmão? Aí se desse a bola para ele, chutava para fora, com todo aquele gol lá, daquele tamanho, meu irmão. Então, assim mesmo acontece na liderança. Você pode ser um especialista naquilo, mas você precisa estar preparado para receber crítica. Não sabe fazer, eu faço melhor do que ele. Se eu tivesse aí, já estava dando show. Aí eu mostrei aqui para um monte de gente, todas essas cerimônias que a gente celebra, apresentação de criança, Santa Ceia, cerimônia fúnebre, aí quando bota o rapaz lá atrás do púlpito para fazer, irmão, esquece tudo, dá branco, fala um monte de coisa que não era para falar. Aí fala, é verdade, não é assim como eu pensava. Então, irmão, não se preocupe. Você vai passar no corredor da igreja, vão dizer, pastor, a irmã está falando mal de você, aí você tem que passar perto dela e dizer, santa, paz do Senhor, Deus te abençoe. Normal. Agora, eu quero que você entenda uma coisa, você não pode confundir o seu chamado com o seu ministério. Eu já falei para você, a sua vida com Deus e o seu serviço para Deus. No ministério, irmão, vai ter tudo isso, sacrifício, rejeição, crítica, isso faz parte do seu ministério. Agora, o seu chamado não tem nada a ver com essas coisas. Então, você está aqui, não por causa do teu ministério, mas por causa do teu chamado. Tem um monte de gente que tu não gosta de ti aqui, mas tu não sai daqui, sabe por quê? Deus te chamou para esse lugar, para que você somar, para que você contribuir, para que você multiplicar, por isso você está aqui. Não é pela vida dessas pessoas, é pelo chamado que Deus tem na sua vida. Quantos entenderam? Diga amém. Então, irmão, pode criticar o pastor Emerson, pode falar. Olha a Madonna, eu acho muito interessante ela. Quem conhece a Madonna? Pois é, agora vocês não conhecem a Madonna. Brincadeira. A Madonna diz assim mesmo, eu quero é que fale de mim, eu não quero saber se é bem ou se mal, eu quero que fale no meu nome tem que estar na mídia. Irmão, se estão falando mal de você, agradece a Deus porque estão botando o teu nome para frente. As pessoas nem te conheciam, agora estão te conhecendo. Amém, querido. Nem sabia que era o pastor Emerson, agora está na boca de todo mundo, ou bem ou mal, mas estão falando do meu nome. Amém, irmãos? Outra coisa é a solidão. Olha, os grandes líderes que mudaram o mundo e impactaram sua geração eram pessoas um tanto solitárias. Preste atenção. Você não vai ter muitos amigos na sua vida. Sabe que é amigo, irmão? É aquele que você liga para ele 2 horas da manhã, ele acorda, passa 2 horas só ouvindo você, ele não dá uma palavra.
Aí, no final, ele fala assim mesmo, você pergunta para o amigo, e aí, como é que você? Estou me sentindo bem melhor. Você não falou nada para ele, só o ouviu, ele só precisa disso, sim ou não? Esse é o amigo. Aí eu falei aqui sobre o livro do Tiago Brunet, que você precisa ler, Especialista em Pessoas. Se você ler esse livro, vai mudar muita coisa na sua vida, porque às vezes você vive aí deprimido, porque acha que você está sozinho. Você não está sozinho, irmão. Aquele que te mandou fazer está contigo para te livrar, está contigo para te dar vitória, está contigo para fazer a palavra dele acontecer na tua vida. Só que você quer ser falado pelas pessoas, você quer estar na mídia com as pessoas, você quer que as pessoas digam para você, quando você sai de um estudo, fala, olha, pastor, muito boa aquela palavra que o Senhor deu, aí enche o teu ego. Não, irmão. Se ninguém falar ou não falar, você cumpriu o seu ministério, você ensinou a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? Conversa, fofoca? Não, mas ouvir a palavra de Deus. Então, o líder vai ser assim, solitário. Então, o Tiago Brunet, ele fala no seu livro o seguinte, que são 3 tipos de amigos que você vai ter durante a sua vida. São os estratégicos, são os necessários e são os íntimos. Então, Jesus, por exemplo, ele apareceu para mais de 500 pessoas depois que ele ressuscitou, mas aquilo é estratégico, o evangelho precisa ser propagado no mundo inteiro, mas ele nunca contou um segredo para aquelas pessoas, nunca almoçou com ele, tomou cafezinho com ele, não, era só estratégico aquilo. Aí tem os amigos que são necessários. Jesus escolheu daquela multidão 12, e era necessário que Jesus preparasse aqueles homens, mas mesmo nos amigos necessários, vai vir um Judas, que é um traidor, que come contigo no prato e está querendo te matar. Isso é normal, irmão, você tem que aprender a lidar com essas pessoas, ele é necessário na sua vida para você crescer. Então, preste atenção no que eu vou falar aqui para você, nessas suas amizades, Deus vai colocar um monte de pessoa que vai comer contigo no prato e vai te trair, irmão. Aí você não pode ficar deprimido, minha vida é solitária, pastor, ninguém me ama. Jesus te ama, irmão. A Bíblia fala, e Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele te ama ou não te ama, irmão? Então, para com essa depressão, irmão, porque você não está sozinho nessa história. Aí, por último, o Tiago Brunet diz que, se você tiver 2 ou 3 amigos íntimos, se considere uma pessoa muito grata a Deus, porque Jesus, dos 70 que o seguia, ele colocou 12, dos 12 ele separou 3, e os 3, quando ele falou assim, olha, vem para cá, eu quero que vocês venham uma hora comigo, os 3 estavam dormindo, toda vez que ele for lá, eles estavam dormindo, mas Jesus para esses abriu o coração, ele disse, olha, minha alma está angustiada até a morte. Um líder jamais falaria isso para um liderado, porque é sinal de fraqueza, mas Jesus abriu o coração, porque eles eram íntimos de Jesus, foi o único para quem ele se transfigurou, ele mostrou quem ele era, pessoalmente, foram o único que viram a filha lá do Jairo ressuscitar, alguns milagres foram só os íntimos. Agora, pastor, como é que eu sei se uma pessoa é íntima, ou se ela é só necessária, ou se é só estratégica? Aí eu já ensinei aqui para você um macete, você conta um segredo para ela, que só você sabe, mais ninguém, mas que não vai denegrir a sua imagem, a sua família, na sua posição. Se passar para a torcida do Flamengo, irmão, tu já sabe, ele é necessário, mas ele não vai ser íntimo, nunca mais conte nada para ele. Quem entendeu, diga amém. Eu estou ensinando para você aqui a essência da liderança, irmão. Então eu vou lá, eu converso com um monte de gente, conto uma coisa, quando eu sei que vazou, eu falo, opa, esse daqui vai ser meu amigo, ou estratégico, ou necessário, mais íntimo, jamais. Então, olha só, se não está disposto a permanecer solitário, poucos estarão inclinados a ficar com você. Aí eu quero ler aqui o que a gente já leu, segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4, versículo 9 até o versículo 3. Olha o que ele vai falar em relação agora à solidão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 em diante. Olha, procura vir ter comigo depressa. Então aqui eu aprendi hoje com o pastor Hernandes Dias Lopes, que Paulo passou por algumas privações. Primeiro, a privação emocional, ele precisava de gente ao seu lado, porque ele estava preso, irmão, ele estava numa masmorra, ele estava num lugar escuro, frio, solitário, e aí ninguém estava com ele. Ele falou, eu li aqui para você, que ele mandou um para um lugar, uns para o outro, uns abandonaram, amaram o presente século, todo mundo foi embora, ele ficou só. Aí ele fala, olha, procura vir comigo depressa. Aqui ele está falando da sua privação emocional, ele precisava de alguém ao seu lado, porque nós precisamos de Deus, mas gente precisa de gente, isso é normal, isso é natural. Aí leia o próximo, por favor, 10.
Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Aí ele fala, só Lucas está comigo, toma Marco e traz-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. 12. Também enviei a Tíquico a Éfeso. 13. Olha, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Aí ele fala aqui, ó, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha só, aí ele fez um comentário, o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu achei assim, muito interessante. Ele também estava passando privação mental. A Bíblia diz não, a história diz, o adágio diz que a mente vazia é a oficina do diabo, né, irmão? Paulo não queria ficar com a mente dele vazia, ele queria estar o quê? Lendo os seus pergaminhos, seus livros. Aí ele fala, Paulo estava velho, cansado, no final da vida, no fim da sua história, irmão, ainda queria aprender. Aí tem um monte de gente aqui que tem tempo de tudo, não aprende nada, não lê nada, irmão, não acrescenta nada na sua vida, fica só no celular, jogando, entrando nas redes sociais. Aprenda alguma coisa, irmão, se encha do conhecimento, vai ser necessário até para quando uma pessoa sentar do teu lado, no avião, no ônibus, numa parada de ônibus, você tenha o que falar para a vida dessa pessoa. Aí o apóstolo Paulo, ele está passando por essa privação mental, porque ele era um homem que lia demais, mas agora ele foi preso, não deu tempo dele levar os seus pergaminhos, os seus livros, e agora ele está pedindo para trazer de volta. Aí ele fala assim mesmo, ó, também ele estava passando por privação física, porque quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Então ele falou aqui que talvez ele foi preso quando ele estava na casa de Carpo, não deu tempo dele pegar a capa, não deu tempo dele pegar os livros, não deu tempo dele pegar o pergaminho, nada, e levaram ele para a prisão. Então agora ele está passando o quê? Privação física. Lá era um lugar frio, irmão, e ele não tinha nenhuma capa para poder cobrir o seu corpo. Preste bem atenção aqui que eu estou falando para você, irmãos, sobre a questão de você ser um líder. Tem hora que falta tudo na sua vida. Você não vai ter pessoas ao seu lado, você não vai ter as coisas que você gosta ao seu lado, você não vai ter nada, às vezes, para se cobrir, para comer. Isso tudo faz parte da vida de um líder, porque nós estamos falando aqui o preço de ser um líder. Se tu pensava, irmão, que era para te ir para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, colocar lá o número de seguidores, né, fazer aquela pose bonita que os pastores fazem, né? Aí coloco lá, sabe, irmão? Preste atenção. Eu acho interessante, irmão, as pessoas quererem tomar o lugar de Deus, do Espírito Santo. Aí ele vai e prega, aí 20 pessoas aceitam Jesus. Aí ele vai lá para a internet, aí ele coloca a pose dele lá. Aí ele coloca assim, Pastor João, voz de trovão, tira câncer, cura calvície, emagrecimento rápido, só esse monte de coisa, irmão, que a gente não vê. Aí ele faz um currículo imenso, coloca lá na internet, aí o nome de Jesus que é bom, irmão, nem aparece. Irmão, eu quero dizer para você, eu já falei isso, mas eu não me canso de repetir. Você não faz nada, irmão. Quem faz as coisas é o Espírito Santo. Ele que convence da justiça, do pecado, do juízo. Ele que cura, Ele que transforma, Ele que liberta, Ele que salva. Nós fazemos apenas parte do milagre de Deus para a vida das pessoas. Só isso é o nosso papel. Mas as pessoas se empolgam, né, irmão? Misericórdia. Então, Paulo estava aqui nesse momento, passando todas essas privações, vivendo esse momento solitário. Tem vezes, irmão, que você não vai ter, você entra lá no meu Instagram, irmão, entra lá no meu Facebook. Sabe quantos seguidores eu tenho? 12. Aí, o pastor Kleber, que é engenheiro aqui, ele é da TI, ele é engenheiro da computação. Aí ele falou, pastor, nós temos que ver aqui nossas redes sociais, seguidores. Você, pastor Emerson, quantos seguidores você tem? Eu falei, não sei. Aí deixa eu entrar aqui para ver. Aí tinha 12. Você está muito fraco, pastor. Eu falei, graças a Deus, irmão, porque todos os seguidores eu estou passando para o nome de Jesus. Eu quero que Jesus tenha trocentos, milhões de seguidores. Eu não quero ter nenhum seguidor. Eu quero que as pessoas sigam a Jesus. Eu gostaria que quando os cantores cantassem, eles fizessem as pessoas adorar a Deus, não a Ele. Que quando os pregadores pregassem, eles fizessem as pessoas darem a glória a Deus, não a Ele. Que quando os líderes liderassem, tudo fosse para o nome de Jesus. É assim que tem que ser, irmãos. Se você tentar roubar a glória de Deus, é isso que vai acontecer na sua vida. Outra característica do líder é a pressão.
Irmão, a gente vive debaixo de pressão que não é fácil. Por isso eu estou conversando com alguns líderes aqui, quando você pular para cá, para esse lado, se prepare para a pressão, irmão, que vai acontecer na sua vida. Olha, Jesus enfrentou este preço no jardim do Getsêmani, quando lutou com a decisão que afetaria o futuro do mundo inteiro. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele ficou tão angustiado que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Sabe o que significa a palavra Getsêmani? Prensa de azeite. Então, pensa, irmão, você ser... Ontem o pastor falou do nome dessa máquina, que eu nem me lembro mais agora. Sarilho. É sarilho? É onde põe o negócio da cana e a bicha... sarilho, aí amassada, e depois dobra, aí passa de novo, depois vai, a cana entra grossa e sai de lá uma chatada, irmão. Irmão, para você ser líder, vai primeiro passar no sarilho de Jeová, porque o negócio é sério. Vamos colocar aí essa referência de 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 27 até o versículo 28. Aí diz assim, em trabalhos e em fadiga, em vigília, muitas vezes. Quem já passou uma noite toda, depois de passar um dia todo no trabalho, irmão, e passar a noite toda na igreja, na presença do Senhor? Quantos já fizeram isso aqui? Olha, irmão, eu cresci nisso na minha vida na Barão do Triunfo. Desde os meus 14 anos, toda sexta-feira tinha vigília na igreja. Por isso que eu tenho esse cabelo branco, irmão, já não tenho mais nem cabelo. Mas Deus sabe, eu plantei nesse reino, na obra do Senhor, fazendo aquilo que Ele colocava no meu coração. Eu também passei por toda essa pressão. Aí Paulo está dizendo, olha, em fome e em sede, em jejum, muitas vezes. Qual foi a última vez que você jejuou? É porque não tinha comida na tua casa, irmão? Porque tem gente que só jejua quando bate a necessidade, né, irmão? Aí jejua obrigatoriamente. Não, irmão, é quando tiver tudo lá, na fartura, que você vai rejeitar tudo isso para estar na presença do Senhor. Aí, olha, muitas vezes em frio e em nudez, coloque aí o 28. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as... irmão, venha cuidar de igreja para você ver a pressão. Irmão, eu estou tentando estudar, para meditar, para pregar a palavra. Aí liga um, pastor, eu preciso falar com o senhor agora. Aí na hora que esse aqui está ligando, porque é assim, eu não sei se você sabe como funciona o celular. Se você tiver numa ligação com o seu telefone no chip, e alguém ligar via WhatsApp, entra as duas ligações de uma vez. E aí o outro fica lá, ligando, você quer falar com a pessoa e fica tocando lá no fundo. Pensa na agonia, irmão. E você querendo estudar, irmão. E aí é um negócio, quando eu estou estudando, tem que tirar o celular de perto de mim. Toda hora tem uma informação, uma ligação, uma mensagem para responder. E tem gente, quando eu não respondo o WhatsApp, liga, que é para eu poder responder, irmão. Como se eu tivesse lá a minha vida toda sem fazer nada. Pensa da pressão, meu irmão. O cuidado com as igrejas do Senhor. Todo mundo tem necessidade, irmão. Você precisa entender que você vai ser preparado para ser líder, mas você vai passar por todas essas coisas. Aí Jesus enfrentou essa pressão. Qualquer líder deve estar pronto para enfrentar as pressões da vida. E elas vêm de todos os lados. Pastor, e agora? O que é que eu faço? E agora é isso, pastor. Como é que eu resolvo isso? Fora as coisas que são demandas administrativas, são demandas espirituais, são demandas que nós precisamos resolver do dia a dia. Aí temos lá na igreja, na central. Então, eu sou o vice-presidente, irmão. Eu passo segunda, terça e quarta atendendo lá, passo quinta, sexta e sábado atendendo aqui. Aí lá as pressões são diferentes. Situações de relatório, contabilidade, conselho fiscal, a questão da tesouraria, aí a questão dos pastores. Nós somos líderes de líderes, irmão. Aí cada um, pastor, eu vou mudar de igreja. Quando é que eu vou me despedir, pastor? E pergunte lá para o pastor, como é que eu faço isso? Pensa, irmão, a pressão é toda hora. Mas se você foi chamado para ser um líder, você precisa ter todo esse controle emocional. Você precisa ter essa vida espiritual, porque o Espírito Santo sempre te diz o que fazer. Você não precisa ter todas as respostas. Às vezes você só precisa fazer a pergunta certa. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Por isso que muitas vezes Jesus não respondia a pergunta das pessoas. Ele fazia uma outra pergunta e deixava as pessoas sem resposta e nem precisava mais dar o que eles precisavam. Então, vocês lembram dessas passagens que chegam lá, Jesus, eles querem encurralar Jesus está pregando o evangelho, e chega assim, vem cá,
vocês não pagam o tributo? Olha, estava o soldado romano e estava os judeus na frente. Aí se Jesus fala assim mesmo, nós não pagamos o tributo, aí os soldados iam fazer o quê? Prender Jesus, não iam deixar mais ele terminar de pregar. Se ele fala, não, tem que dar o tributo, é normal. Aí os judeus iam apedrejar ele e acabar a pregação. Quer dizer que tu é contra nós? Quer dizer que tu está a favor do César? Aí como é que Jesus resolve esse negócio? Ele fala assim, me dá aqui uma moeda do tributo. Aí pergunta, de quem é essa esfinge em inscrição? Aí fala, de César. Aí Jesus fala, então dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Porque tem um monte de gente dando para o César, dá para o leão do imposto de renda, mas quando chega na igreja, não dá o dízimo, não dá oferta, não contribui, não faz nada, não tem vida espiritual. Ah, não, irmão, não é só uma coisa não, a outra também é necessária. Aí Jesus acaba com a confusão, tanto de um lado, quanto de outro. Quem entendeu, diga amém. Então, quando você tem o Espírito de Deus, não tem pressão na sua vida, tem o amor pelaquilo que você faz. Às vezes eu vou almoçar 3 horas da tarde, tá aí a minha esposa, eu não estou inventando história aqui. Às vezes ela fala assim, Benzinho, lembrou que tem casa? Lembrou que tem esposa? Lembrou que tem filho? Lembrou que tem que comer? Aí eu falo assim para ela, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porque é isso que eu gosto de fazer, é isso que me alimenta, é isso, quanto mais eu faço, mais eu quero fazer, irmão. Se você vai para uma liderança que você não gosta de fazer o que você está fazendo, você está perdendo o seu tempo, porque as pessoas têm demanda e elas precisam ser atendidas. Por último, vamos falar aqui da fadiga. Quem está cansado aqui, levanta a mão. Muito bem, é isso aí, porque cansa, irmão, nós somos seres humanos. Olha, a liderança faz pesadas exigências ao líder. Não há meio de se tornar um líder eficaz sem ser, às vezes, afetado pelo estresse, o cansaço físico e mental. Isso é normal, é por isso que a gente tem que tirar férias. Quero aconselhar todos vocês aqui, quando chega no mês das férias, que eu sei que vocês trabalham, quando as pessoas vêm, pastor, eu vou viajar, vai, irmão. Pegue sua família, vá passear. Só que eu falo, deixe primeiro o dízimo. Não vá gastar aquilo que não é seu, porque o pessoal quer sair de férias com aquilo que pertence a Deus, né, irmão? Não, é dar de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí eu sempre falo, irmão, eu sou pastor, não tenho vergonha de ensinar sobre nada. Aí a pessoa, pastor, o irmão Armandinho vai viajar, vai lá para Marapanim, vai dar um pulo lá no Trapicho, lá no Rio. Então, vai, irmão. Só que é necessário, agora abasteça, recarregue sua bateria para voltar e somar, para contribuir para o reino de Deus. Então eu não digo para ninguém não ir, não tirar férias, porque eu sei que é extremamente necessário. Mas eu vou mostrar para você aqui nesse último versículo, Números capítulo 11, a partir do versículo de número 14. Moisés era um grande líder espiritual, um homem que mais me chama a atenção como pastor no Antigo Testamento, uma igreja de quase 3 milhões de pessoas num deserto, não é aqui como no Tabor, que tem poltrona, ar-condicionado, telão, microfone, som digital. Não, irmão, Moisés era pastor no deserto, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha microfone, não tinha ventilador, não tinha nada, irmão. E ele pastoreava 3 milhões de pessoas, porque a Bíblia diz que eram 600 mil que puxavam a espada com a mão direita, fora os canhotos. Dá uma esposa para cada homem dele, já passa para 1.200.000, dá 3 filhos para um casal desse, daí você já vai ver, já vai multiplicar isso aí para 3 milhões de pessoas, irmão, porque judeu não fazia pouco filho não, viu Jacó? Quantos eles tinham? Quantos filhos tinha Jacó? Quantos filhos tinha Jacó? Quantos? Minha esposa, por favor, quero ouvir a igreja. Quantos filhos tinha Jacó, irmão? Essa igreja é ensinada, porque o pessoal fala 12, esquece das mulheres, coitado das mulheres, né, irmão? Tem a Diná lá, irmão, a filha de Jacó, são 13 filhos que Jacó tinha, 12 homens e uma mulher, muito bem. Então, os judeus fazem pouco filho? Não, né, irmão? Então, eu estou botando aqui 3 milhões, estou sendo amigável. Mas olha como chegou a fadiga para Moisés. Ele falou nesse versículo aí, Números 11, 14, diz assim mesmo, eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Versículo 15, se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Quem já pediu para Jesus tirar a sua vida aí? Senhor, não aguenta mais, se assim me leva logo, levanta a mão aí. Glória a Deus, tem corajoso aqui, porque tem gente que pensa um monte de coisa, mas na hora não põe para fora. Irmão, tem hora que o negócio é pesado, você fala, Senhor, me leva logo. Aí ele fala, olha, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixe ver o meu mal. Versículo 16,
E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de que sabes que são anciões do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. 17, para a gente terminar. Então eu descerei ali, e falarei contigo, e tirarei do teu espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Então, quando você estiver cansado, eu quero dizer para você o que você precisa fazer. Não é reclamar, irmão. Reclamar vai adiantar alguma coisa, irmão? Vai mudar alguma coisa na tua vida? Vai diminuir o teu trabalho, a tua pressão, teu estresse? Não, então é orar dizendo: Senhor, levanta homens capazes, mulheres capazes, enche eles do teu espírito, dá sabedoria, dá entendimento, para eles trabalharem nessa liderança que nós estamos formando aqui, de grupos missionários, para levar essa carga comigo, para serem pastores dessas pessoas. Comece a orar, irmão, que Deus vai me dar uma mangueira na tua cabeça, tirar do teu espírito e derramar sobre um monte de gente, para fazer essa obra contigo. Pois foi isso que ele fez com Moisés. Quem é daquele tempo que quando faltava o combustível no carro, que dava prego, a pessoa ia lá, metia a mangueira e chupava assim, e colocava dentro do bujão? Quem já fez isso aqui alguma vez na vida? Olha, aí tem gente velha que nem eu aqui. Irmão, foi assim que Deus fez. Quando Moisés falou, ele foi lá, meteu uma mangueira na cabeça de Moisés, puxou assim, jogou lá num monte de gente, e o Espírito de Deus caiu sobre um monte de pessoa que passou a levar a carga com Moisés. A minha oração, eu quero encerrar aqui dizendo isso para você, eu estou orando, a minha oração é para que Deus encha você do Espírito Santo, e que Ele te impulsione a querer liderar pessoas, a querer discipular pessoas, a querer ganhar vidas, para levar esta carga comigo, porque eu não estou aqui para ser estrela, irmão, eu quero ver o reino de Deus crescer, e eu vou gastar a minha vida nisso, eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Tem uma moça aqui no nosso meio que me procurou esses dias, dizendo: pastor, eu quero largar o meu emprego, porque eu quero fazer mais para Deus. Eu olho para o Senhor, fazendo o que o Senhor está fazendo, pastor, e eu quero fazer algo mais, mas meu emprego está me pedindo. Eu disse para ela: tenha calma, tenha paciência, vai chegar esse momento. Antes de eu sair do meu emprego, eu também preparei pessoas para estarem no meu lugar, porque eu tenho ensinado isso aqui, isso está contagiando, está contaminando pessoas. Aí eu disse para ela: olha, só que você precisa entender que não há mérito nessas coisas, você apenas vai fazer parte do milagre de Deus para a vida das pessoas, porque Jesus não precisa de você, irmão. Eu quero deixar claro aqui para você: Deus não precisa de você para nada, Ele é autossuficiente, Ele pode fazer as coisas sozinho, mas Ele quer que você participe da sua obra, Ele quer que você seja servo do seu reino, Ele quer fazer de você rei e sacerdote diante dEle. Aí você olha para a palavra do Senhor, aí você lê lá em João, capítulo 11, a partir do versículo de número 25, aí você vai ver quando chega aquela parte que Jesus vai ressuscitar a Lázaro. Ora, um homem que está 4 dias morto, que Deus tem poder de dizer: olha, Lázaro, vem para fora. Ele não podia dizer para a pedra: sai daí da frente, sim ou não? A pedra ia sair, sim ou não? Porque a Bíblia diz que se nós nos calarmos, as pedras falarão, irmãos. Mas ele fala para as pessoas: tirai a pedra. Quando Jesus vai fazer um milagre lá em João capítulo 2, na vida daquele casal que está triste, porque o vinho acabou, aí Maria fala assim: meu irmão, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Ele podia chegar lá e dizer: olha, se encho as talhas de vinho, sim ou não? Mas ele fala assim para as pessoas que estão lá: enchei as talhas de água. Preste atenção, irmão. Quando Jesus chega, ele quer pregar o evangelho lá na praia, não tinha microfone, ele tinha que estar a favor do vento. Ele chega para Pedro e fala: me empresta o teu barco. Eu quero ser essa pessoa no reino de Deus. Eu não estou atrás de fama, eu não quero estar nas redes sociais, eu não quero ser rico, irmão. Eu não entrei na igreja para me ganhar dinheiro, senão eu ficava na empresa que eu estava trabalhando. Eu quero ser essa pessoa. Quando Jesus falar: tira a pedra, eu quero ser o primeiro a meter a minha mão para empurrar. Eu quero ser essa pessoa que, quando Jesus falar: olha, enchei esta água, eu quero estar primeiro com um balde para jogar lá dentro. Eu quero ser o primeiro para dizer: está aqui o meu barco, Jesus, pode usar ele para pregar a tua palavra. Quantos aqui querem estar à disposição do Senhor? Deus quer usar você para fazer a sua obra crescer. Você faz parte do milagre de Deus para a vida das pessoas. Agora lembre-se, o milagre não é para você, é para as pessoas. Agora não se preocupe, que quando você entra no projeto de Deus, Deus abençoa a tua vida, a tua casa e a tua família, porque você entrou no projeto dele. Que Deus abençoe você que nos assistiu até esse momento nas redes sociais. Hoje nós viemos aqui só para falar o preço de ser um líder na presença do Senhor. É espinhoso, mas também é glorioso. Que Deus possa
te abençoar. No final dessa gravação, vai aparecer o Pix da nossa igreja, você pode nos ajudar a contribuir para o bem da obra do Senhor. Fique com Deus, até a próxima. Amém.